de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. As irmãs, cante, diga. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os homens, cante. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Erga o nome do Senhor, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós,
ó Santo Deus, ó Santo Deus. Diga para ele, ó Santo Deus, ó Santo Deus, habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus. Certa vez uma pessoa disse que a vida é um pacote que recebemos. E nesse pacote tem de tudo. Tem momentos bons, tem momentos não tão bons assim. Ao recebermos esse pacote, recebemos alegrias e tristezas, alegria constante, mas tristeza que nos acomete no decorrer da vida com esse pacote. Nós choramos, nós damos risada. Perceba que existe um paralelo muito atênuo entre a alegria e a tristeza, porque em alguns momentos nós estamos 100% alegres e ao mesmo tempo, minutos depois, somos acometidos por tristezas que nos levam lá embaixo, e nesse pacote tem de tudo. E ao recebermos esse pacote, nós não podemos descartar aquilo que nós não gostamos. Não existe a possibilidade de eu ficar somente com as coisas que me agradam. Não existe a possibilidade de eu descartar o que me incomoda. Enquanto estivermos vivos, estaremos sujeitos ao choro e ao riso. Estaremos sujeitos à tristeza e à alegria. Tudo em doses intercaladas. Isso foi o que uma pessoa escreveu ou disse sobre a vida. É um pacote que você recebe. Parece até então que essa pessoa estava se lembrando um pouco do que escreveu para nós o grande sábio Salomão, quando ele escreve em Eclesiastes 3 as seguintes palavras: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo também de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Essas foram as palavras ditas pelo grande sábio Salomão. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre aquilo que ele fala no versículo 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer e tempo de morrer. Pense comigo no contraste que existe entre a alegria e a festa do nascimento e o choro e o pranto e o luto no momento da morte. Nós vamos enfrentar essas duas situações. Nenhum ser mortal vai passar por essa terra sem ter experimentado a vida e a morte, o nascimento e o tempo de partir. Este quadro
me leva a pensar no que o próprio Salomão disse em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, aonde ele diz: e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir para uma casa onde há luto do que a uma casa aonde há festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar muito a sério isto. Diante das constatações acima, poderíamos afirmar que Eclesiastes, ou o seu escritor Salomão, é um tremendo pessimista, aonde, meio incoerente, ele escreve que a morte é melhor do que a vida, aonde ele escreve que é melhor o luto do que a festa. E eu pergunto para os irmãos: você, junto comigo, prefere estar numa festa ou numa casa de luto, onde alguém faleceu? Óbvio que preferimos a festa, não é? Mas eu quero pregar nessa noite para os irmãos e para mim também sobre o seguinte tema: o sermão do velório. O sermão do velório. Parece que existe uma incoerência da alegria dos jovens para o sermão que vai estar sendo pregado hoje. Mas o que Salomão está dizendo é que no momento da festa ninguém repensa a vida. O que Salomão está dizendo ao escrever esse texto é que no momento da alegria de uma festa, ninguém para repensar como anda a sua vida. Mas no momento de luto, aonde estamos deparados a um caixão, nós repensamos a vida. Nós entendemos que todos nós, inclusive eu, vou passar por aquela experiência de morte. Eu estava descansando após a conferência que a gente teve com os jovens, um pouco cansativa, descansando em São Paulo, pescando com o meu pai. Chegamos 10 horas da manhã na pescaria, e aquela alegria, montando as coisas. Meio-dia, 2 horas depois, nós recebemos um telefonema, e o telefonema dizia que a tia do meu pai, que o criou desde criança, havia falecido aos seus 94 anos. Olha que coisa! O cume da alegria de uma pescaria, o cume da tristeza, onde faleceu a senhora que criou o meu pai, e ali mesmo ele disse uma frase: já estou com saudades. Já estou com saudades. O dia da morte de alguém me recorda que todos nós vamos morrer também. Por isso, dissemos uns aos outros a frase que acabamos de dizer: nenhum ser mortal passará por essa terra sem experimentar a vida. Sendo assim, a única certeza que temos nessa vida é que vamos nascer e já nascemos, e de que vamos morrer, e de que vamos partir. A grande questão para nós que estamos ouvindo este sermão hoje e que já nascemos é a certeza da morte. E com a certeza da morte e com a certeza do nascimento, nos resta pensar o que, querido irmão e querida irmã? Deus preparou para nós um intervalo entre a vida e entre a morte. E a grande questão do ser humano, do ser mortal, é o que temos feito com o nosso intervalo. Para uns, 80 anos.
Para outros, 94 anos como a tia. Para outros, 15 anos. Para outros, apenas 1 ou 2 anos. O que temos feito com o intervalo que o Senhor nos proporcionou? No seu e no meu intervalo. Aliás, o meu intervalo e o seu intervalo é um presente de Deus. E somente Ele sabe os anos, os dias, os meses e as horas que se darão o término desse intervalo. Pense comigo que ao irmos a uma festa de aniversário, nós dizemos às pessoas que estão fazendo aniversário: eu desejo a você muitos anos de vida. Como se desejar muitos anos de vida a alguém estivesse na nossa mão, a acrescentar às pessoas anos de vida. Talvez, num pensamento mais realista, deveríamos dizer a elas: muita vida nos anos que lhe resta. Muita vida nos anos que lhe resta. A certeza da morte pode assustar algumas pessoas, onde nós poderíamos pensar da seguinte forma: se a certeza que eu tenho é a vida e é a morte, para que viver então? Se o fim de tudo é a morte, para que viver? Para que acordar cedo? Para que acumular bens? Para que ter família? Para que viver então, se eu tenho a certeza da morte? Parece que Salomão está perdido quando escreve essas coisas, não? Mas ele não estava. Ele estava querendo afirmar a mim e a você nessa noite, é que já que temos a certeza do nascimento e da morte, e de que existe um intervalo no meio, é possível vivermos intensamente, com uma qualidade de vida superior àquela que nós estamos vivendo. Eu não sei o estilo de vida que você tem levado. Eu não sei o que você tem feito com o teu intervalo. Aliás, o Senhor nos pergunta, e a grande pergunta da noite é: o que nós estamos fazendo com o nosso intervalo? Qual é a história que estamos escrevendo no nosso intervalo? Qual é o legado que eu tenho deixado no meu intervalo? Será que quando chegar ao término do meu intervalo, sentirão saudade de mim e de você? Terão saudade da gente? O que você tem escrito no teu intervalo? Quais são as atitudes que você constrói o seu intervalo? Uma poesia muito bonita chamada Instantes diz assim, talvez você e eu não concordamos com tudo que está escrito nela, mas boa parte nos serve de inspiração. Diz assim: se eu pudesse viver novamente a minha vida, trataria de cometer mais erros, não tentaria ser tão perfeito, seria mais relaxado, seria mais bobo do que fui. Na verdade, encararia muito poucas coisas com seriedade, seria menos higiênico, correria mais riscos, faria mais viagens, contemplaria mais entardeceres, subiria mais as montanhas, nadaria mais em rios, iria mais a lugares que nunca tivesse ido, comeria mais sorvete e menos verduras. Olha aí, doutor Adson, não? Teria mais problemas reais e menos imaginários.
Eu fui dessas pessoas que viveu sensata e corretamente cada minuto de minha vida. Claro que tive momentos de alegria, mas foram poucos. Mas se eu pudesse voltar atrás, procuraria ter bons momentos. Se não sabem, disso é o que é feita a vida, de bons momentos. Momentos que passam e que não voltam atrás. Não perca o agora. Eu fui uma dessas pessoas que nunca ia a parte alguma sem levar termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um esparadrapo. Se pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Se pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no princípio da primavera e seguiria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na calçada, contemplaria mais amanheceres, brincaria mais com as crianças. Se tivesse outra vida pela frente, eu brincaria mais com as crianças. Mas já se vai. Tenho 85 anos e estou morrendo. Aí o grande sábio Salomão ainda escreve, no capítulo 4 ele diz: descobri ainda outra situação debaixo do sol, no intervalo entre a vida e a morte. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixei de me divertir? Isso também é absurdo, e o trabalho por demais ingrato. Creio que chegou a hora de nós começarmos a repensar o nosso intervalo de vida. Que coisa séria, não? Porque muitos irmãos chorando. Quais são as minhas e as suas prioridades? O que você faz com o teu intervalo reflete na tua família. Quais são as minhas prioridades? A nossa família está feliz? No intervalo que Deus deixou para mim, tenho feito a minha família feliz? Existe um sorriso no rosto dos meus filhos? Existe um alegrar-se da tua esposa com o jeito de você levar o teu intervalo? Faz feliz o teu marido o jeito de você levar o teu intervalo? Que marca nós temos deixado nas pessoas que nos cercam? Quais são as marcas que nós temos deixado nas pessoas que nos cercam? Eu pergunto a você e a mim mesmo: nós estamos contagiando o ambiente onde vivemos com alegria, com paz e com amor? Porque se eu sou um servo fiel ao meu Deus, o que está na minha vida é alegria, paz e amor para conceder às outras pessoas. As nossas palavras têm edificado a nossa família? Sacerdote do lar, a tua palavra tem abençoado a tua família?
sacerdote do lar, o que escreverão na lápide no dia do teu sepultamento? Vão sentir saudade de nós? Fiquei pensando esta tarde, ao meditar nessa palavra, e até perguntei para minha família: vocês vão sentir saudade de mim? Fiquei até pensando na igreja: será que vão sentir saudade de mim? Seus mentirosos. No trato pastoral, existem algumas coisas dificílimas de fazer. E uma delas é fazer velório. Pior delas é ser incumbido de dar a notícia do falecimento de alguém da família. Alguns poucos anos atrás, eu e o pastor Eduardo fomos incumbidos de dar uma notícia a uma família que o chefe da casa, o sacerdote, o homem do lar, havia morrido num acidente gravíssimo, aonde uma hélice cortou ele no meio. Agora pense a situação do pastor em chegar nessa casa, falar para a esposa e para 3 crianças, uma de 5, talvez uma de 9 e uma de 11, mais ou menos isso, não? Papai faleceu. Como se faz isso? O intervalo do papai acabou. Aí nós começamos a falar, e depois que já tínhamos falado tudo, a menina do meio, de 9 anos mais ou menos, gritava em prantos: quem vai me dar surras agora? Quem vai me espancar agora? Saudade das surras do pai. O intervalo deixa as marcas, tanto positivas como negativas. Que marcas eu tenho deixado na minha geração, no meu intervalo? A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Jeorão, um rei de Jerusalém. E a última palavra que se disse desse homem foi: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. A palavra disse sobre esse rei: morreu sem deixar de si saudades. Um homem que nasceu, um homem que cresceu, um homem que se tornou rei, um homem que se tornou importante e tinha tudo o que queria, um homem que mandou e desmandou aonde queria por ser rei, viveu como quis, tratou as coisas como quis no seu breve intervalo de vida, e as últimas palavras desse homem ele morreu sem deixar de si saudade alguma. Imagina a situação desse homem em morrer e ninguém lamentar a sua morte. Fiz um velório há não muito tempo atrás, Marcelo estava comigo. Um ano e meio atrás. Chegamos lá e as únicas pessoas que estavam dobradas diante daquele caixão era a esposa e a filha.
passou sem deixar saudades. Eu creio que esse Jeorão, ele cometeu 2 erros gravíssimos que nós não podemos cometer. E o primeiro erro está lá em 2 Crônicas, que diz: logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele não deixou saudade, porque não valorizou a família e amigos, optando por andar sozinho. E aí surge uma nova pergunta: como está a tua família? Não matamos fisicamente a nossa família, mas é possível que nós a deixamos de lado até morrer com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Aquele rei, a primeira coisa que ele fez foi, quando assumiu o reinado, foi matar todos os seus irmãos e todos os seus amigos que poderiam lhe falar a verdade na hora que ele precisasse. Ele opta por andar sozinho, porque não queria um sucessor o ameaçando. Quantos pais matam os seus filhos com as suas palavras e com as suas atitudes? Quantas mães estão matando os seus casamentos por causa do mesmo erro de Jeorão? E a triste notícia é que todo aquele que leva a sua família nesse andar da carruagem não vai deixar saudades. Não vai deixar saudades. Vai deixar marcas. E as marcas podem ser positivas, mas também podem ser devastadoras. Ele preferiu andar sobre os conselhos dos ímpios. Olha o que diz a palavra: andou nos caminhos dos reis, optando em não ouvir a palavra de Deus. Ele não deixou saudade porque andou no caminho de homens que não eram o caminho de Deus. Ele optou por andar longe de Deus. Não existe intervalo bem sucedido sem a presença poderosa do Altíssimo no teu intervalo. Nós precisamos de Deus. Quem somos nós sem Deus? Uma vez que Ele eliminou a família, uma vez que Ele eliminou os seus amigos que lhe poderiam falar a verdade, uma vez que Ele optou por andar no caminho errado, o intervalo desse homem foi dramático, a ponto de estar escrito nas Escrituras Sagradas: ele morreu e não deixou saudades. Longe do caminho de Deus. Não existe intervalo bem sucedido sem a presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém. O segredo de um intervalo bem sucedido. No intervalo existem muitos caminhos, mas só um nos leva ao nosso Deus: Jesus. Jesus. E o nome dele é Jesus. Aquele que se auto-intitula o caminho para ser seguido. A verdade, porque não nos decepciona e não mente para nós. E a vida. Querido irmão, eu quero convidar você hoje.
a viver o teu breve intervalo de vida com Jesus, para honrar, para glorificar e bendizer o nome dEle. Querido irmão e querida irmã, eu quero convidar você, o Espírito Santo nos convida a vivermos o nosso intervalo de vida sendo os melhores pais que pudermos ser, as melhores mães que pudermos ser, os melhores filhos que pudermos ser, perdoando, abraçando mais, acariciando mais, lamentando e criticando menos, e estando mais juntos, valorizando o tempo que nós temos para passar junto com a nossa família e com as pessoas que a gente ama. Conversando esses dias com a esposa do meu irmão, que perdeu o pai faz uma semana, ela disse: eu não tinha um pai perfeito, mas eu deveria ter valorizado muito mais. Liga para o teu pai. Abraça o teu filho. Valoriza a mesa do lar. Não deixe que a internet e a televisão afaste você da mesa do teu lar. Lembra disso? Como é bom a mesa do lar. A mesa do lar hoje tem sido um lugar de porta-trecos, aonde deveria ser um lugar de perdão, um lugar de olho no olho, um lugar de discipulado, um lugar de amizade, um lugar aonde gente tem uma hora marcada. Pastor, você não sabe a minha vida, mas você também não sabe a minha. Que seja 1, 2, 3 vezes por semana, valorizando com excelência a mesa do teu lar. O intervalo, querido irmão, é muito curto. Como os jovens têm sido ceifados na sua idade crucial. Quantos homens e mulheres estão morrendo com 40, 30 anos de infarto e AVC, sim ou não? Doutores aí me ajudem. É muito curto. Vamos cuidar do nosso intervalo com carinho. Foi Deus que te deu de presente o pacote. E no pacote está: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uau! Valoriza o seu intervalo. Perceba o nascer do sol. Perceba os teus filhos chegando em casa. Talvez o silêncio do teu filho possa ser reflexo daquilo que você tem sido. E eu também. Vamos conversar mais. Marcelo, me leve mais pescar. A Jéssica deixa. Quantos pais não vê o crescimento dos seus filhos? Quantas vezes nós ofendemos os nossos filhos com palavras que vão marcar a vida? A palavra de Deus fala que os nossos filhos são flechas lançadas. Nós somos os arqueiros. Isso significa que se ele vai longe, ele precisa da gente. E o texto também deixa muito claro que eles podem ir mais longe do que nós fomos. Que bênção, não? O que temos feito com o nosso intervalo de vida? Vamos sorrir mais.
Vamos contar mais piadas gospel. Adson, vamos comer mais daquele lanche de ontem. Brinco porque a gente está em família. Vamos chorar mais juntos. Vamos perceber que tem pessoas do nosso lado com problemas. Vamos apertar a mão das pessoas. O Senhor tem te feito rico para abençoar os pobres. Não fique engordando com os melhores carros. Glória a Deus pela tua vida. Mas tem pessoas vindo de ônibus porque não tem perspectiva nenhuma de vida. Deus que cuide dela. Deus tem levantado você para cuidar dela. Valorize a tua esposa. Imagina eu agora com uma esposa 40 quilos mais magra. Você pensou besteira, não? Eu também. Isso é igreja. Essa é a palavra, o sermão do velório. Somente com Jesus nós vamos ter êxito no nosso intervalo. Só com Jesus. Só com Jesus. Tantos homens e mulheres se achando expert em muitas coisas, não valorizando o simples, o regar uma planta, não é? Chutar uma bola com uma criança. Tem vezes que eu saio da igreja tão tarde, e a gente sai dos nossos grupos pequenos tão tarde, e aí o Enzo pequenininho, 11 horas, meia-noite, papai, vamos no Parque das Águas. E aí o primeiro pensamento é, esse moleque está ficando louco. E aí o meu intervalo grita, por que não? Vamos para o Parque das Águas, meia-noite, por que não? Por que não? Aí tira o sapato, pisa na areia e vai, rola, formiga pica e vai para o carro, sobe no banco, enche o banco de areia. E aí o meu intervalo diz, dá glória a Deus, porque Ele tem saúde. Ah, como a gente precisa deixar de ser azedo, não? Como a gente precisa parar de ser chato, não? E começar a viver melhor. Mais um comando aí que eu não sou muito a favor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, deixa de ser azedo, rapaz. Valoriza a tua vida. Que coisa, hein? Não adianta virmos para os cultos, não adianta ir para a igreja, não adianta irmos para congressos, não adianta cantarmos o mais alto possível, não adianta anotarmos todas as pregações, se a nossa vida está desconectada com a vida de Cristo e com a vida da nossa família. Quem sabe nessa noite seja a noite de você se conectar, a querer investir no breve intervalo de vida que você tem. O Senhor está falando aqui hoje, irmão? Esse sermão
Não é sermão que a gente grita, porque num velório não se grita. Não é sermão que as pessoas digam amém em cada término de frase, ou aplaudem depois de uma frase de impacto. Mas é um sermão que faz eu sair daqui querendo ser muito feliz, querendo valorizar a minha família, valorizar a igreja, valorizar as pessoas que me cercam e valorizar aquelas pessoas que eu esqueci. Quanto tempo faz que os nossos jovens não ligam para a vovó? Aqueles que ainda a têm. Quando você era pequeno, ela ligou para você. Ela trocou tuas fraldas. Talvez hoje é noite de ligar para a vovó. Talvez hoje é noite de abraçar a mãe. Um dia eu disse para o meu pai, há não muito tempo: pai, eu nunca ouvi da tua boca que você me amava. E aí eu terminei a frase dizendo: não é porque você nunca disse que eu não tenho certeza, que eu tenho certeza que você me ama. Pelas suas atitudes, pelos teus gestos, duríssimos muitas vezes. Tive problemas terríveis com o meu pai. Um dia posso contar em público. Mas hoje eu vou pescar com ele, Adri. E ele parece uma criança me abraçando. E ele diz: se eu tivesse mais tempo, queria ter tido mais tempo de te tratar melhor. O erro que ele cometeu, eu não preciso cometer. Os meus filhos ouvem todo dia: eu amo vocês. Eu amo vocês. Paizão, quanto tempo faz que você não fala pro teu filho: eu te amo? Um abraço apertado. Se você não abraçar, o mundo vai abraçar. Nós temos duas possibilidades em terminar o nosso intervalo, e assim eu termino a palavra. Eu posso terminar o meu intervalo entre o nascer e morrer. No momento final do meu intervalo, eu posso ouvir do meu Deus: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas no intervalo final, e o Senhor está falando com pessoas aqui hoje, por causa do teu amor, por causa do pacificador que você foi, por causa do pai que você foi, por causa da mãe que você foi, em cuidar daquilo que era de Deus, por causa da excelência que você cumpriu o teu ministério, por causa das doações que você fez e não reteve. No término do teu intervalo, você pode ouvir. Você já sabe, né? Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Pai. O nosso intervalo é o passaporte para a glória. O que você fez no teu intervalo carimba o teu passaporte para a glória. Uau! Valoriza o teu intervalo. Ele é tão curto.
Beija mais, abrace mais, ame mais, acaricie mais, peça mais perdão, perdoe mais, erre menos, seja homem da tua casa, seja a mulher ajudadora do teu marido na tua casa. Ame o teu filho. Pastor, você não conhece meu filho, você não conhece o Deus a quem nós estamos pregando nessa noite. Ele é um Deus que cura, limpa, liberta, transforma, independente de como esteja o teu filho, Ele ainda é Deus. Abençoa o teu filho. Abençoa o teu filho. A gente coloca os nossos filhos para dormir, depois de ter orado já junto com eles. Aí eu ainda vou na cama, coloco a mão na cabeça do Enzo e digo: você é uma bênção de Deus. Aí eu vou na cama da Giovana, toda descoberta, cubro ela e digo: você é uma bênção de Deus. E aí? O que faremos do nosso intervalo? Não desista jamais. Não desista jamais. Não desista jamais. Não desista. Para o teu intervalo, o Senhor diz: eu, que sou Deus, o seu Deus, clame a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei e você me glorificará. Eu sou o teu Deus, diz o Senhor. O Senhor do teu intervalo é nada mais e nada menos daquele que está assentado no alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Coloque o teu intervalo nas mãos de Deus. Por mais breve que ele seja, dá tempo ainda de você glorificar o teu Deus com o teu intervalo. Feche seus olhos junto comigo e faça o seu intervalo valer a pena. Que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, e mesmo que os campos não produzam, ou no vale eu tenha que passar. Olha só, sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria bem cedo virá. Sempre me alegrarei em ti, Senhor. Sempre me alegrarei em ti, Senhor. Pois tu és o meu. Cante aí, ó. Sempre me alegrarei, sempre me alegrarei em ti, Senhor.
salvação.